Eu tenho gostado muito de algumas releituras do capítulo 2 e 3 de Gênesis que falam que é preciso abandonar a tradução, porque o tradutor é um traidor. Inevitavelmente, a tradução é uma aproximação do original, não é? Mas o fato é que a gente também tem a obrigação de acrescentar sentidos ao texto. A hermenêutica contemporânea ensina que o sentido do texto não é simplesmente a intenção autoral, mas um diálogo entre a intenção do autor e do leitor, não é? Muitas teólogas hoje têm dito que, e com argumentação, inclusive, etimológica, que eu não vou entrar, mas que não é da costela de Adão que Eva é criada, mas que a tradução melhor seria da metade de Adão. De tal forma que Adão, que não quer dizer homem, não é? Quer dizer humano, seria, na verdade, na narrativa específica de Gênesis 2, né? Um ser andrógeno, tanto homem quanto mulher. Ele é criado por Deus como o primeiro ser humano. A mulher não existia ainda. Então, o homem também não existia, certo? Ele é apenas Adão, que não define ali se é homem ou mulher. E aí ele é partido ao meio, e da metade dele surge Eva, e então aí sim você tem o masculino e o feminino. De uma unidade, a partir de então, é criada esta dualidade, esta dia de mulher e homem. Em Gênesis 1, aí já fala, né? Homem e mulher os criou. Mas a criação de Gênesis 1 e a criação de Gênesis 2 são duas histórias diferentes da criação de dois documentos distintos. Gênesis 2, do Javista, mais antigo, muito mais antigo. E Gênesis 1 faz parte do Código Sacerdotal, por isso que entra o sábado, o sétimo dia, que é uma noção do Código Sacerdotal, né? A gente procura o sábado no Deuteronomista, não tem, né? Vem no Código Sacerdotal. Então, e o Gênesis 1, que é um texto belíssimo, ele tem todo o caráter de um ritual litúrgico, não é? Como se fossem os 7 dias da semana. E então não se trata de um texto para ser lido literalmente como uma descrição científica da criação do mundo, e sim um ato litúrgico de adoração do Deus Criador, que cria primeiro os espaços, né? No primeiro, segundo, terceiro dia, depois, poeticamente, em paralelo, os seres que habitam cada um desses espaços, né? No dia 4 surgem os astros, depois que no dia 1 havia sido criado o céu e a terra, e aí no dia 2 é criado as águas, e aí surgem as criaturas das águas no dia 5. Então, dia 1 e dia 4, dia 2 e dia 5, dia 3 e dia 6, em paralelo, e o sábado, no sétimo dia, em paralelo com a eternidade que existia antes, no dia 1, né? Então, há uma estrutura poética e litúrgica em Gênesis 1 que é muito sofisticada. A Gênesis 2 não, é uma narrativa com plantas que dão poderes, um animal que fala, Deus passeando no fim da tarde com Adão, todas as características de uma literatura muito semelhante às literaturas da Babilônia, de Gilgamesh, não é? As literaturas sobre Baal nos textos de Ras Shamra, os textos ugaríticos. Então, a gente vê ali um tipo de texto completamente diferente, não é? Que é típico do Javista. É um texto mais mítico e mais literário, é uma narrativa, não é, com seres sobrenaturais, etc. E ambos são igualmente interessantes, igualmente bons.
igualmente ricos de ideias e importantes para o nosso crescimento espiritual, mas são diferentes, não é? São duas histórias da criação. Então, veja que interessante, que a Bíblia não tem uma história da criação, tem duas. E isso mostra que essa diversidade é boa. Só, desculpa fazer uma nota de rodapé aqui, mas eu gosto muito do Tolkien, J.R.R. Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis, e que ele coloca o exército do mal como clonagem, tudo igual. E a Confraria do Anel é composta de pessoas completamente distintas umas das outras, não é? E basta olhar para a criação de Deus para a gente ver que Deus gosta da diversidade, não é? O Criador fez plantas, animais, insetos tão diferentes, tão diversificados, não é? Então, diversidade não é ruim. As pessoas não deveriam ter medo dessa diversidade e até mesmo dessa dubiedade, dessa ambiguidade, da gente ter dois textos que contam a história de duas perspectivas completamente diferentes, né? Porque se você reparar, na criação de Gênesis 2, a ordem é totalmente diferente das coisas que foram criadas, né? Primeiro, Deus faz o homem, depois ele faz o jardim, depois é que ele faz os animais, depois que vem a mulher vem depois. Então, há uma ordem diferente, né, da criação daquela de Gênesis 1. E isso não é empobrecedor. Apenas numa perspectiva racionalista, e aí é que está o problema, né? Perspectiva racionalista, que diz assim, não, então é ilógico, não pode, não é? E essas pessoas não entenderam como se lê um texto, como se lê a Escritura, como se lê um texto religioso, não é? Eu não posso ler um texto religioso da mesma forma como eu leio um texto científico. São dois tipos de texto diferentes, têm que ser lidos diferentemente.